Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ser humano evolui, atinge seu auge e envelhece, antes que volte o pó à terra de onde veio e o sopro da vida volte a Deus, que o concedeu. Somos convidados a viver conscientes do sentido da nossa existência e de que nossa meta final é o Senhor. Livro do Eclesiastes. Alegra-te, jovem, na tua adolescência, e que o teu coração repouse no bem nos dias da tua juventude. Segue as aspirações do teu coração e os desejos dos teus olhos. Fica sabendo, porém, que de tudo isso Deus te pedirá contas. Tira a tristeza do teu coração e afasta a malícia do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias da desgraça e cheguem os anos dos quais dirás: não sinto prazer neles. Antes que obscureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e voltem as nuvens depois da chuva. Quando os guardas da casa começarem a tremer e se curvarem os homens robustos, quando as poucas mulheres cessarem de moer e ficarem turvas as vistas das que olham pelas janelas e se fecharem as portas que dão para a rua, quando enfraquecer o ruído do moinho e os homens se levantarem ao canto dos pássaros e silenciarem as vozes das canções e houver medo das alturas e sobressalto no caminho, enquanto a amendoeira floresce, o gafanhoto se arrasta e a alcaparra perde o seu gosto, porque o homem se encaminha para a morada eterna e os que choram já rondam pelas ruas. Antes que se rompa o cordão de prata e se despedace a taça de ouro, a jarra se parta na fonte, a roldana se arrebente no poço. Antes que volte o pó à terra de onde veio e o sopro de vida volte a Deus que o concedeu. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Tudo é vaidade. Palavra do Senhor. Salmo 89. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo o dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer.
o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Jesus vive um momento de muitos elogios. Todos o admiram. Esse clima deixa os discípulos felizes e até ludibriados com o sucesso do Mestre. Por isso mesmo, não conseguem entender o anúncio da tragédia da paixão. Dom Helder Câmara certa vez disse: quando te cantarem loas e jogarem mantos sob os teus pés, conta os dias entre o domingo de Ramos e a Sexta-feira Santa. A morte de Jesus na cruz nos introduz na esfera dos planos de Deus, mistério que escapa à nossa compreensão. Após a ressurreição, Jesus dirá aos discípulos de Emaús: era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória. O cristão é aquele que segue Cristo, primeiro nos sofrimentos, depois na glória. Jesus anuncia 3 vezes sua morte e ressurreição. Trata-se de um motivo teológico copiado de Marcos. São profecias ex-evento, ou seja, elaboradas nas comunidades depois do fato acontecido, em vista de uma cristologia corretiva de um possível triunfalismo. A comunidade tem dificuldade de entender a morte violenta de Jesus. Os discípulos não compreendem a lógica do Messias que vai à cruz. Por isso mesmo, junto a esses anúncios, vem a promessa da ressurreição. Como podiam aqueles homens simples que aderiram a Jesus aceitar que esse homem, em que colocaram suas esperanças, iria para a morte? Percebe-se essa frustração no relato dos discípulos de Emaús. Eles diziam: quanto a nós, esperávamos que ele seria o que devia libertar Israel. Suas esperanças eram apenas humanas ou políticas. Nesse caso, a lógica da cruz estava completamente descartada. Lucas, seguindo a catequese de Marcos, assinala que a perspectiva de Cristo é bem outra. Essa era uma catequese oportuna para os anos 80, quando ainda alguns cristãos tinham dúvida quanto ao real papel de Jesus. A morte de cruz era a pena dada aos malfeitores. Ser condenado a esse suplício era a maior derrota. Nem todos se sentiam bem com essa realidade. Era mais atraente falar dos milagres e prodígios e esquecer a cruz. Lucas mostra que só se pode entender Jesus a partir da cruz. Oremos. Senhor, diante da vastidão de vossa grandeza e bondade, nos colocamos inteiro. Sabemos que todos os momentos vividos nos são oferecidos para o nosso aperfeiçoamento. Que nós possamos conhecer a verdade e já sermos o paraíso para todos ao nosso redor. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.